E aí, pessoal, eu quero começar meio que uma nova era aqui nesse canal. Eu quero gravar algumas coisas um pouco diferentes, na verdade, com um estilo de vídeo, um formato um pouco diferente. Eu quero ter mais uma conversa com vocês do que talvez uma explicação muito detalhada, como se fosse algo até meio acadêmico. Isso não sei se combina tanto comigo, não. Eu gosto de estudar, mas eu às vezes acabo tentando ser muito caprichoso com alguns detalhes que para mim fazem diferença, talvez para a maioria das pessoas não faça diferença, né? Então eu quero fazer de uma maneira um pouco diferente os vídeos aqui no canal, mesmo quando o assunto é teológico, como o dia de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Domingo de Ramos. Eu quero conversar um pouquinho sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, especialmente olhando ali o texto de Mateus 21 como base para o que a gente vai conversar aqui. Tá? Então os vídeos vão ser um pouquinho diferentes, talvez, do que vocês estavam acostumados, do que eu já postei aqui no canal. Até tentei gravar um mais cedo um pouco hoje, mas eu desisti, apaguei o vídeo aqui e estou começando de novo. Mas o que eu quero conversar então com vocês a respeito da entrada triunfal de Jesus são alguns detalhes que me chamam muito a atenção e faz muita diferença quando eu olho para essas coisas com atenção, quando eu paro para observar isso. Por exemplo, quando Jesus manda os discípulos irem buscar aquele jumento, aquela jumenta, e as coisas acontecem como ele falou. Os evangelhos fazem questão de mostrar isso. E tudo aconteceu conforme Jesus tinha dito. É interessante que Jesus pediu para que eles buscassem aqueles animais e Mateus faz questão de dizer que eles trouxeram os dois, o jumento e a jumenta. Isso não foi, vamos levar os dois para a gente garantir que não vamos fazer errado e Jesus não vai ficar chateado com a gente. Não foi por isso que os discípulos levaram os dois, é porque eles precisavam levar mesmo. Mateus fala isso, aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E aí outra questão é a maneira como isso aconteceu. Eu fico sempre tentando me colocar nesse lugar quando eu ouço esse relato, quando eu leio, e imaginar se eu fosse o dono daquele jumento. Eu tento até pensar em algo mais contemporâneo, como se alguém quisesse vir aqui na minha casa e pegar uma bicicleta, um carro, uma moto minha, né? Eu nem tenho moto, mas e dissesse: o Senhor precisa deles. Eu fico imaginando qual seria a minha reação. Se eu não ia dizer: não, o Senhor não precisa deles não, isso aqui é meu, nem conheço vocês. Eu não sei se aquela pessoa, o dono daqueles animais, conhecia os discípulos de Jesus, conhecia essa profecia. Mesmo assim, parece que foi muito fácil, pelo jeito que o texto bíblico diz. Os discípulos não precisaram dar nenhuma explicação muito detalhada, dizer o que iam fazer com aquele animal. Simplesmente responderam como Jesus ordenou: digam que o Senhor precisa deles. E isso funcionou. Então, se aquele homem conhecia ou não Jesus, o que importa é a gente perceber aqui a providência divina. Deus fez com que aquilo funcionasse, Deus fez com que aqueles animais fossem emprestados. E aí, aos poucos a gente vai percebendo, em toda a Escritura, é lógico, mas aqui eu estou destacando nesse trecho, que as coisas não acontecem por acaso. Isso é algo que me chama muito a atenção. Nada na Escritura é por acaso, é uma coincidência, é uma sequência de fatos e aí no final das contas isso deu certo. Não. Tudo na Escritura é de acordo com a vontade e a ordem de Deus. Tudo precisa acontecer da maneira como Ele prometeu e as coisas vão acontecendo da maneira como Deus prometeu. Uma outra questão legal da gente destacar nesse texto, às vezes a gente passa despercebido, é o uso dos animais. Os animais eram usados em outras coisas no texto bíblico. Na coroação dos reis, por exemplo, eles montavam, seja numa mula ou no jumento, como foi o caso de Jesus, eles montavam e isso fazia parte da coroação deles. Outra coisa é os animais serem perfeitos, né? Um jumentinho, cria de jumenta. E aí o evangelista Marcos faz questão de destacar que ninguém nunca tinha montado naquele jumento. E quando a gente olha para como Deus quer os animais, por exemplo, para os sacrifícios ou para os outros usos, né, que ele seleciona, sempre são animais assim, perfeitos, animais saudáveis, animais que realmente servem para aquilo ali. Por exemplo, nos sacrifícios do Antigo Testamento, vamos usar isso como exemplo.
não eram animais para serem descartados ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Animais que já não serviam mais para nada mesmo, não voltavam doentes, não podia nem comer a carne deles, e aí a gente não vai entregar para ser sacrificado. Não, Deus sempre exigia animais perfeitos, animais novos. Então imagina, um animal que poderia trabalhar por 10, 15, 20 anos, ele tem que ser sacrificado. Os animais exigidos para as coisas divinas, as coisas santas, eram animais bons, animais perfeitos. Então ali, no caso, um animal que nunca foi usado para nada, ele era especialmente, vamos dizer assim, funcional para aquele propósito santo. Ele servia para aquele propósito santo. Então é interessante a gente observar isso também, né? Esse jumento jovem, que nunca ninguém montou. Marcos destaca isso para a gente. Outra coisa também são as capas, os ramos que as pessoas colocaram ali para Jesus passar. Isso também tem referências a coroações de reis. A gente tem, por exemplo, a coroação de Jeú, onde as pessoas colocaram capas para ele subir. Isso fez parte da coroação dele. Os discípulos colocaram as capas sobre o animal para Jesus montar. A multidão colocou as suas capas para que ele passasse por cima. Estenderam ramos de árvores ali. É interessante que alguns evangelhos colocam ramos de árvores, outros destacam, especificam ramos de palmeiras. Jerusalém era uma cidade que tinha muitas palmeiras. Então, se não foram todos ramos de palmeiras, a grande maioria foi. E talvez por isso a tradição de continuar colocando ramos de palmeiras, Isso virou uma tradição, as pessoas fazem isso até hoje. Nas igrejas elas são enfeitadas, são ornamentadas com ramos para justamente testemunhar esse domingo de ramos, essa entrada de Jesus em Jerusalém, testemunhar que aquilo é algo que realmente aconteceu e algo que serve, é útil para a igreja ainda até hoje. E aliado a isso, a gente também pode destacar o que as pessoas falaram nesse dia, o que elas declararam sobre Jesus. Primeiro vamos falar aqui do Hosana. O que é isso? O que é esse Hosana? As pessoas declararam ali Hosana para Jesus. Hosana é uma expressão que significa um pedido de socorro. É como se eles estivessem dizendo, nos socorra, nosso Rei, nosso Senhor, cuide das nossas necessidades, do nosso maior problema. Então, ali eles estavam pedindo socorro ao Senhor, não era um socorro a qualquer um, não é um grito de socorro genérico, mas é um socorro ao Senhor. Isso está presente no Antigo Testamento também, nos Salmos principalmente, A gente tem uma seção de Salmos ali, chamado de Halel, se não me engano, 113 ao 118. Eu não lembro exatamente agora, mas vou pesquisar ali e coloco aqui exatamente quais salmos são. E ali a gente tem esses pedidos de socorro ao Senhor, constantes nesses salmos. Então, quando a multidão estava ali declarando, e dizendo Hosana, eles estavam reconhecendo Jesus como Messias. Estavam pedindo ajuda a Deus que estava diante deles. Outra coisa é eles chamando Jesus de bendito. Eles estavam ali declarando bendito o que vem em nome do Senhor. Esse bendito é uma expressão de louvor a Deus. É uma saudação onde o povo está louvando a Deus. E quando a gente louva a Deus, isso é resultado da fé. Por isso a maior dádiva que nós podemos dedicar a Deus é o nosso louvor. Seja através das nossas ações, seja através do nosso canto, independente de como seja o louvor a Deus. Seja através de uma declaração, como o povo ali, declarando Jesus como bendito. Isso é a maior dádiva que a gente pode entregar a Deus, porque é fruto da fé que Ele trouxe para nós, que Ele colocou no nosso coração. Deus se agrada quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, Ele se agrada disso. E o povo estava fazendo isso ali na Semana Santa. Por mais que o povo depois iria fazer o contrário, ia condenar Jesus, ali eles estavam bendizendo, estavam louvando a Deus pelas suas obras e por aquele que estava ali diante deles. Uma outra coisa que eu destaco bem e percebo como uma coisa muito diferente, muito relevante nesse período da Semana Santa, é o fato de Jesus aceitar essas declarações dele como Messias, como Rei. Se a gente olha bem no restante do Evangelho, Jesus sempre repreende um pouco as pessoas, ou completamente as pessoas, e diz, olha, não conta isso ainda. Quando alguém vem e declara ele como Messias, como Rei, como Salvador, ele fica contente, feliz por aquele reconhecimento, mas ele sempre diz, ainda não é a hora.
calma aí. Não espalhem isso para as pessoas. Seja para alguém que ele fez um milagre, seja para os discípulos dele, qualquer um. Jesus sempre tem essa posição de dizer, ó, não vamos falar ainda isso para o povo. Não divulgue essa informação ainda. Até tem um episódio onde um demônio declara quem Jesus é. E aí ele cala esse demônio. E alguém pode até pensar, o que é isso? Jesus está querendo esconder alguma coisa? O que está acontecendo? Não é isso. É que ainda não chegou a hora. Lembra? Nada é por acaso. Tudo acontece de acordo com a ordem e a vontade de Deus. Agora sim é a hora dele ser declarado como rei, como Messias. O Evangelho de Lucas, se eu não me engano, um pouquinho antes de relatar essa recepção que Jesus teve, relata que Jesus então sabia, olha, agora é a hora. Ele sabia que dali em diante ele deveria realmente caminhar diretamente para a cruz. O ministério dele já tinha durado mais ou menos 3 anos e ele agora deveria ir rumo à cruz, rumo ao seu objetivo específico, o objetivo principal, que é salvar a humanidade. E aí ele vem então cumprindo as profecias do Antigo Testamento, fazendo essas coisas que ele deveria fazer e que nós precisávamos que ele fizesse. Por isso não deixe de celebrar a Páscoa, não deixe de celebrar a Semana Santa, lembre-se desse dia, se prepare durante esse período de Quaresma, esse período da Semana Santa. Eu até gostaria de dizer para vocês, se você quer conhecer alguma coisa ou algo diferente, tem um vídeo que eu fiz, eu vou fazer. Eu pretendo sim fazer, mas eu não quero que vocês dependam de mim, não. Eu quero que vocês leiam o texto bíblico, Parem um tempinho, peguem a Bíblia de vocês aí, leiam os relatos da crucificação, os relatos de Jesus indo até a cruz, os relatos da Semana Santa, Até destaquei aqui para ajudar vocês, Mateus 21, 1 a 11, Marcos 11, 1 a 11, Lucas 19, 28 a 40, João 12, 12 a 19. Ali a gente tem os relatos de Jesus chegando em Jerusalém. E é interessante lembrar que os 4 evangelistas relatam isso. Tem muitas coisas que não estão nos 4 evangelhos. Tem muitas coisas que estão em um evangelho apenas. Ou então estão só nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E João não fala sobre isso. Por exemplo, a Santa Ceia. A instituição da Santa Ceia não aparece em João. Isso não quer dizer que ela seja menos importante do que a entrada de Jesus em Jerusalém. Não tem nada a ver com importância isso. Mas é curioso, é interessante a gente destacar isso. Os 4 evangelistas relataram isso para nós. E para a gente encerrar aqui essa conversa, eu queria compartilhar com vocês uma explicação que tem numa nota de rodapé de uma Bíblia de estudo que eu gosto de utilizar, a Bíblia de estudo da Reforma. E isso é uma percepção não só da Semana Santa, mas de toda a humanidade. E escuta aí, vocês vão perceber. O Domingo de Ramos é momento marcante pelo fato de a multidão na capital judaica aclamar publicamente Jesus como Messias, mas também é um momento decisivo, uma vez que esse episódio incita seus adversários a agir. Assim como as multidões em Jerusalém, nós estamos propensos à inconstância. Hoje tudo para o Senhor, amanhã desistimos dele. Embora muitas vezes sejamos fiéis, Jesus permanece o mesmo, seu amor e perdão jamais vacilam. Então, aquela multidão recebeu Jesus ali como rei, o aclamou, disse Hosana, bendito e tudo aquilo ali. E poucos dias depois eles estavam condenando Jesus. A multidão da mesma cidade, talvez pessoas que estavam ali num dia e no outro dia mudaram de ideia. Porque o nosso coração é assim. Infelizmente o nosso coração é assim. Assim como a nota de rodapé diz aqui, Um dia tudo para o Senhor, no outro dia esquecemos dele. Infelizmente o nosso coração é assim. Mas o consolo que nós temos é que Jesus não é assim. Ele foi realmente até o fim da sua obra. Eu sempre tento colocar a gente no lugar de Jesus e imaginar o que aconteceria se nós estivéssemos no lugar dele. Se nós estivéssemos caminhando para a cruz com todo aquele sofrimento, o quão rápido nós desistiríamos desse povo que não o aceita. Se fosse a gente, muito provavelmente, rapidinho a gente já ia dizer assim, não, eu não vou me sacrificar tanto por esse povo ingrato. Eu não quero saber disso, eu não vou fazer tanto assim por esse povo que não quer nada. Mas Jesus não fez isso. Graças a Deus, Jesus não fez isso. Ele seguiu, obedeceu, cumpriu a lei no nosso lugar e por isso a gente tem salvação. Isso faz com que a gente tenha então na Semana Santa, especialmente na Páscoa, na Sexta-feira Santa e Páscoa, os momentos mais importantes para o cristão.
muitas vezes a gente até celebra mais o Natal, por exemplo, quando na verdade o momento mais importante para o cristão é a ressurreição de Jesus, é a Páscoa. Essa é a festa mais importante da igreja cristã no mundo, porque ali tudo está completo, tudo, né? Então ali o objetivo dele foi cumprido. Por isso a gente deve olhar para a Semana Santa, especialmente para a Páscoa, como um momento mais importante para a nossa vida e para o nosso testemunho também. Façam isso, leiam esses textos, se preparem durante a Quaresma, se preparem para a Páscoa, né, e conheçam sempre mais e sempre de novo aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós. E se você quer conhecer uma igreja luterana, se você quer visitar a gente ou até mesmo congregar numa igreja, pode entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de te ajudar a encontrar uma igreja luterana próxima à sua casa, tentar te indicar alguém que possa, né, te conduzir para lá, tá bom? Fiquem na paz de Jesus e que Ele os acompanhe. Tchau, tchau!